Olá pessoal, vamos ao nosso segundo projeto prático. Nesse projeto nós vamos conhecer os tipos de dados do C#, os principais tipos de dados, não vamos ver todos. Vamos implementar o tratamento de erros, reforçar a utilização do debug e a utilização da função convert, em função até da utilização dos tipos de dados. Então vamos começar aqui criando um novo projeto. Projeto 02. Vamos manter o mesmo diretório. Mesmo padrão, trouxe a telinha. Então aqui nós vamos incluir alguns controles. View, Toolbox. Dá uma esticadinha na tela aqui. Vamos incluir um controle de texto. Text box. Para a gente digitar valores. Vamos incluir alguns botões. Quando nós vamos ver tratamento de erro, nós vamos ver aqui, criar um botão aqui sem tratamento de erro. Então nós vamos fazer algumas atribuições de dados sem tratamento de erro e ver como o sistema vai se comportar quando eu forço um erro e não há tratamento. Vamos programar inicialmente isso aqui. Então, vamos aqui no controle. Nós vamos estar vendo tipos de dados. Então, vamos começar criando os principais tipos de dados aqui, fazendo a declaração. Então, primeira coisa, numa declaração, string, o tipo, na verdade, e o nome do campo. String, uma variável com o nome lstr texto. Um int 16, vamos criar uma variável tipo int 16, int inteiro de 16 bits igual a 0. Então, int 16 é o tipo de dados e lint inteiro de 16 bits é o nome da variável. Um int 16 ele vai suportar valores até 32768 negativo e 32767 positivo. Vamos recortar aqui, colar o int 32. 32. Esse tamanho de variável já vai suportar 2 bilhões e pouco. Então, 9 dígitos inteiros ele suporta normalmente. E o int 64. O int 64 ele vai suportar em torno de uns 18 dígitos normais. É o dobro de casas, né? Vai suportar, então esse aqui vai suportar, digamos, sem preocupação, 4 dígitos. Vamos botar aqui, // comentário, lembram? 4. Na verdade, ele vai até 32767. Mais 4 dígitos com segurança. Esse aqui com segurança 9 dígitos. E esse com segurança 18 dígitos. Aí vamos criar também uma variável decimal. Que esses são campos inteiros, não tem casas decimais. Decimal. Vamos botar LDEC. Eu costumo colocar o local, o L de local, DEC de decimal, inteiro, string. Então, tentar na declaração já definir o que é a variável. Igual a 0.
decimal também ele vai aceitar em torno de 23 dígitos. E nosso ponto flutuante, que é o double, ele vai a 300 e poucas mil casas, para valores exorbitantes mesmo, só que tem o probleminha dele perder precisão. Então você nunca vai usar double para contabilidade, por exemplo. A contabilidade vai ser decimal sempre. Double é mais para coisa científica, exige uma precisão muito alta. E um campo de data. Datetime, LDAT, data. Não vou inicializar ele. Então, eu criei um campo na tela, vamos ver aqui. Vamos dar um nome para ele. Vamos dar um nome de texto de entrada. Então vamos lá, vocês lembram que eu comentei que o C# é fortemente tipado. Então vamos começar aqui, vamos pegar o valor da entrada, do campo entrada, o texto dele, e vamos atribuir ele para uma variável string. Ele é string, normal, aceitou sem problemas. Vamos pegar ele e vamos atribuir ele para um campo 16 bits. Podem ver que ele sublinhou aqui em vermelho. Por quê? Ele está dizendo que ele não consegue fazer uma conversão implícita de string para short, para o inteiro curto. Eu preciso usar aqui uma função de conversão. Convert to int 16. Opa. 16. A mesma coisa vai acontecer aqui para os outros tipos de dados. Int 32, 64. Se eu tentar atribuir direto, ele vai dar o mesmo problema. Então também tem que fazer a conversão. Eu tenho que fazer isso antes de atribuir. Não adianta, ele não tem conversão implícita não. Tudo tem que acontecer antes de compilar. No VB, pessoal que vem de VB, outras linguagens aí, normalmente você conseguia atribuir e ele fazia umas conversões malucas lá, conseguia se achar. Aqui não. Tudo tem que acontecer antes. Então, vamos lá. Nós temos também o double, L decimal, converte para decimal, double, converte para double e dat. Vocês lembram o que é isso, né? Quem que faz isso completa automático, né? É o autocomplete do IntelliSense. Então vamos pegar aqui string, qualquer coisa é string. Então vamos pegar para número. Qual que é o maior? Vamos ir do maior para o menor. Vamos do double. Primeiro vai atribuir para o double, depois para o decimal, depois para o 64, depois para o 32, depois para o 16, depois para a data.
Lembra, nós não temos tratamento de erro aqui. Se acontecer qualquer erro, não sabe o que fazer. Então, vamos criar uma variável aqui também para mostrar o que ficou depois que ele executou a conversão. View, Solution Explorer, vou trazer de volta aqui. Vou jogar aqui embaixo. Aqui vai ser o meu resultado. Então, que ele vai fazer a conversão e ele pode distorcer. Então vamos jogar de volta para ver o que ele fez quando ele converteu, para ter certeza que ele não fez nenhuma besteira. Vamos jogar só a data. Se ele passar como data, não tem um toString aqui. Tá, vamos executar então. Opa. Ele executou o outro programa que nós fizemos antes. Por quê? Porque o programa que está setado para ser o padrão é aquele anterior. Então nós vamos voltar aqui no View, Solution Explorer, e vamos dizer que esse programa aqui que é o meu programa padrão. Esse que vai ser setado, esse vai ser inicializado quando eu for executar direto. Então, jogou aqui para mim outra tela, eu vou 1. Olha, ele está me dando erro. Sequência não foi reconhecida como um datetime válido. Então vamos fazer um debug aqui, só para vocês verem o que está acontecendo. Vamos parar tudo. Vamos executar de novo. Aqui, botar 1. Parou aqui, F10, o que ficou? Texto é 1, double é 1.0, decimal é 1, inteiro é 1, inteiro 32 bits é 1, inteiro 16 é 1, data, erro, não é uma data válida. Então vamos implementar um tratamento para identificar se o conteúdo é válido ou não para aquele tipo de dado. Então vamos incluir alguns botões aqui para cada tipo de dado que nós vamos utilizar. Então vamos lá, botões aqui, criar um botão primeiro, dar um Ctrl C, Ctrl V, criar um segundo botão, fazer o seguinte, vamos marcar eles aqui, Ctrl C, Ctrl V, criou 2 botões, Ctrl V, criou mais 2, Ctrl V, criou mais 2. Vou deixar esse campinho aqui embaixo. Esse aqui vai ser o nosso sair. btn sair. Então aqui nós vamos texto. Vamos aqui. Texto. Decimal. Vou botar uma interrogação, se é ou não uma decimal. Int 16, se ele é ou não reconhecido como int 16. Int 32. Int 64.
double é o mesmo que o ponto flutuante, data, como data, e vamos dar os nomes para eles, né? Então, texto, nós já demos o nomezinho, btn int 16, btn int 32, btn int 64, btn decimal, btn double, btn data. Então, vamos lá. Vamos para tratamento de erro. Como que nós fazemos tratamento de erro? É o comando try. Toda a lógica de alguma coisa, ela está dentro de colchetes, abre e fecha colchetes. Enquanto ele não tiver erro, ele vai ficar aqui dentro do try. Quando tiver um erro, ele vai para um cara chamado catch. E esse catch, ele tem uma exception, que é o meu erro. Então, vocês lembram lá do anterior, que nós tínhamos um cara chamado messagebox.show, que nós mostrávamos uma mensagem, lembram? Então, o EX aqui, ele tem um campo chamado message. Então, a hora que eu executar a conversão do dado aqui, e ele der um erro, se der erro, agora ele sabe o que fazer. Ele sabe que ele tem que vir aqui para o catch e aí vai mostrar a mensagem. Aqui ele não sabia, não tinha nada, não estava dizendo nada para ele, para onde que ele ia. Ele simplesmente abortava o programa. Então eu vou jogar o meu texto da tela para um campo para variável e vou jogar para o resultado, jogar o conteúdo da variável para o resultado. Vamos executar isso. Puxar a telinha para cá. Texto. Fez, não deu erro. Vamos ver pelo debug aqui como que ele fez. 9. Execute. XXX. Texto. Vamos F10. Executou e passou direto. Então, vamos parar aqui. Eu podia ter apertado o sair. Mas vamos lá. Então agora, vamos aqui no meu form. De novo, abrir o form aqui e vamos clicando aqui. Vamos clicar aqui para ele abrir, para abrir o código. Vamos clicar em todos eles. Aí vai abrir o... Vou sair, qual que é o código? Close. Beleza. Aí vamos recortar esse tratamento aqui. Vamos no int 16 L 16 int inteiro 16. Ele não aceita, né? Então convert para int 16. E aí eu vou jogar o int 16 para o resultado.
int 32, jogar para a variável int 32, vou converter para int 32 e vou jogar o int 32 para resultado. Int 64, decimal, para double, ele aceitou um decimal. Não aceitou. Double. Tá. E para data. Vou jogar para data, vou converter para data. Date time. Data, string. Então vamos lá. Vamos executar. Vamos trazer ele para cá. Se eu digitar 1, 2, 3, como texto, ele parou aqui. Vamos tirar o breakpoint. F9 de novo, ele tira o breakpoint. F5, eu volto à execução. Então, como texto ele passou. Como 16 ele passou, como int 32 ele passou, como int 64 ele passou, como decimal passou, como double passou, como data deu erro. Vamos botar um valor aqui maior. Botamos. Eu falei que o 16 bits vai até 32.767. Nós vamos botar 32.768. Como texto normal. Como int 16, ó, o valor era muito grande ou muito pequeno para int 16. 67, normal. Como int 32 normal, como int 64 normal, como decimal normal, double normal, data inválido. Se eu botar 10/10 como int 16, ele é inválido. 32 é inválido. 64 é inválido por causa da barra. Como texto, normal. Decimal, inválido. Double, inválido. Como data, ele é válido. Ele aceitou, só que ó, eu não coloquei 2014 aqui. Ele entendeu que era 2014. Então, se eu colocasse aqui 30, 10/30, é inválido. E se eu colocasse 30/10? 30/10 de 2014, beleza. Se eu botar aqui 30/10/30, 30/10 de 1900. E se eu botar 29, 30/10 de 2029. Então, se eu não informar o século, ele faz a virada em 2030. 2029 ele coloca como século 20. A partir de 2030 ele entende que é do século anterior. Vamos forçar um erro e vamos acompanhar o debug. Estou com a telinha aqui atrás. Vamos botar um número maior do que ele suporta para nós fazermos a brincadeirinha ali. Deixa eu voltar a tela aqui. Como double, ó, ele passou. Como decimal, ele passou. Se eu for como int 32, deu erro. Entrou aqui. Vamos lá, deu erro.
e desviou aqui para o tratamento de erro. F5. Vamos de novo. Int 32. Ele veio. Quando ele foi fazer a conversão, ele desviou aqui, mas continuou. Lembra o que aconteceria? O que aconteceu quando nós fizemos isso aqui sem tratamento de erro? Vamos lá de novo para a gente ver. Em 32 dá o erro, sem controle de erro. Veio para cá, 10. Como double ele passou, como decimal ele passou, como 64 bits ele passou. Como 32, ele parou, ó, overflow sem um random, sem um tratamento de erro. E, nesse caso, ele pararia a execução. Se eu tiver com um programa sem tratamento de erro, ele vai simplesmente fechar a tela. Vai aparecer o OK para o usuário e vai fechar a tela, não vai poder fazer nada. Vamos fazer isso, esse mesmo processo aqui, sem ser aqui pelo debug. Vamos fazer ele pelo direto no executável. E aí vocês vão ver o que acontece nesses casos. Será que eu não gerei ele? Vamos lá, build. Está aqui. Treinamento, projeto 1, projeto 2, bin debug. Bin debug. Não está mostrando. Vamos pegar ele aqui e vamos executar ele direto, então. Ele aqui. Trouxe ele para cá. Aqui eu estou executando sem tratamento de erro. Então vamos botar um número grandão. Como decimal passou, como double passou, como int 64, muito grande, ok. 32, muito grande, ok. 16, muito grande, ok. Data, sem tratamento de erro. Veja o que acontece quando não tem tratamento de erro. Continuar. Ele até conseguiu se administrar aqui, mas se eu der um encerrar, ele vai fechar o meu programa. O que nós tínhamos para esse processo, para esse módulo, é o que nós acabamos de ver aí. Então vamos encerrar esse módulo e aguardo vocês nos próximos.